Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer estar conversando com você hoje. Trabalho com desenvolvimento de software há cerca de 20 anos e venho acompanhando toda a evolução da nossa indústria. E existe um ponto que me chama bastante atenção, como você desenvolvedor deve saber muito bem, a gente acaba fazendo e trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Quem de vocês nunca foi dormir e foi pensando naquele código que você estava compilando e você dormindo de noite conseguiu resolver aquela questão, né? Isso é muito legal, isso faz parte da nossa rotina de desenvolvimento. É uma coisa que a gente chama de quê? Desenvolvimento multithread, desenvolvimento de você tá trabalhando com várias instâncias, né? Então no dia a dia do nosso trabalho, às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não se dá nem conta, né? Ou seja, isso é muito natural para a gente. Mas como é que isso se comporta na sua aplicação? Então esse é um ponto também bastante interessante. As pessoas estão hoje com cada vez mais computadores novos, com vários núcleos, e é importante você se preocupar. Às vezes você não está utilizando essa capacidade de processamento. Isso é bem interessante, me lembrou essa semana, na 2PC nós trabalhamos com empresas que desenvolvem software, então a gente faz toda a parte de estratégia e consultoria, e surge também demandas de clientes que precisam de algum tipo de funcionalidade adicional, né? Então a gente faz todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, e um grande cliente nosso nos trouxe um problema de negócio deles que estava afetando a área de faturamento e precisava de uma aplicação para fazer o intermédio e controlar um grande volume de requisições na plataforma dele, que é uma plataforma legada, e ele precisava expor isso como serviço. Então trouxe o problema para o nosso time e nós trabalhamos numa solução usando os princípios que você tem dentro do próprio .NET. Toda a parte de capacidade de trabalhar com multithreads, ou seja, você criar várias instâncias da sua aplicação e criar processamentos ao mesmo tempo, da mesma forma que você tem a capacidade de paralelismo, né? Então você vai distribuir determinado processamento entre todos os processadores do seu computador. Você tem isso no .NET, né? Então esse é um ponto bastante interessante. Você tem dentro do Visual Studio também uma ferramenta de depuração para depurar essas instâncias da sua aplicação que estão trabalhando ao mesmo tempo, e cabe a você, quando está desenvolvendo, se preocupar muito com isso. Então nós projetamos a solução desse cliente de forma a receber um número gigantesco de requisições simultâneas. Cada requisição dessa vai ter um processo que vai controlar essa requisição do início até o fim, que é a comunicação com essa plataforma legada. Então o ponto importante que nós usamos para criar essa camada de aplicação foi justamente usar o .NET, toda a capacidade de processamento que a gente tem hoje dentro do nosso código-fonte da nossa aplicação, para ter o máximo de performance, e eu estou chamando a atenção para você usar isso no seu projeto, né? E o grande legal disso é que quando chega uma requisição e você abre o controle paralelo dessa requisição, a sua aplicação continua trabalhando normalmente, né? Então essa é a capacidade que você tem dentro do .NET para criar um processo que vai acontecer sem impedir os outros processos. Quer ver um exemplo prático que você sofre hoje no dia a dia? Se você tentar mandar um e-mail hoje na sua aplicação, o que é que você vai fazer? Você vai instanciar a classe do .NET para mandar o e-mail, vai se comunicar com o seu SMTP, enfim, criar um processo para mandar o e-mail. Se for uma página web, você vai clicar naquele botão, o processamento daquela requisição vai ficar parado, né? Então o seu usuário vai ficar parado até toda a comunicação acontecer com o servidor. E na prática você resolve isso de uma maneira muito simples usando o recurso de thread do .NET. Ou seja, você instancia uma thread para fazer o processo de envio daquele e-mail e a requisição da sua aplicação já é liberada. Então isso está dentro do .NET e cada vez está mais fácil você trabalhar com aplicações multithread, que agora você tem um comando chamado task. Então você, através do task, você vai instanciar quantas threads forem necessárias para o seu projeto, né? E você vai conseguir controlar essas threads de uma maneira muito mais amigável. Então o desenvolvedor hoje não tem mais desculpa para poder criar uma aplicação que usa recursos multithreads usando o .NET. Da mesma forma, por exemplo, imagina você construir um loop na sua aplicação e aquele loop vai demorar até executar aquele processamento. Se você fizer um loop paralelo, ele vai distribuir o processamento desse loop em outros processadores do seu computador. Você vai ver que a CPU vai subir por igual. E aí você vai utilizar todo o recurso de processamento do seu computador, tá? Para poder aumentar a capacidade de processamento da sua aplicação. Por que isso? Porque se você não implementar essas estratégias, você vai fazer uma aplicação que usa apenas aquele núcleo principal do seu computador e você vai deixar o restante do processamento totalmente ocioso. Ou seja, com o .NET você tem capacidade para aumentar em muito a performance da sua aplicação e a experiência também, porque o seu usuário
ele vai clicar em um botão, vai disparar um processamento e ele não precisa ficar parado esperando a execução completa daquele processamento. Ou seja, quando você clica hoje em uma aplicação e ela fica travada, ou seja, você só tem um processo para controlar tudo. Quando você abre um processo paralelo, você vai clicar, vai acontecer o processo e você continua trabalhando. Quando finalizou o processo, você vai receber a resposta dessa informação e aí você vai trabalhar nessa requisição. Então é muito legal trabalhar com esse modelo de ter vários processos trabalhando ao mesmo tempo na aplicação. Isso dá para você uma capacidade de usar todos os recursos da sua máquina, tá? Isso é muito interessante para você. E isso permite também que você crie aplicações que tenham mais performance, né? Em vez de você esperar somente uma requisição processar, você vai abrir diversas requisições ao mesmo tempo que vão trabalhar simultaneamente. É igual pensamentos, né? Você vai ter... Eu estou aqui parado falando com você, estou com um processo aqui aberto na minha cabeça, processando o que eu vou falar para você nos próximos passos aqui desse nosso bate-papo, né? Então é assim que funciona a sua aplicação também. Você vai criar um processo dentro da sua aplicação que vai acontecer em paralelo enquanto você está fazendo outras coisas. E aí surge também um problema novo que você não tem, que é o problema de concorrência, né? Quando a gente trabalha com vários processos ao mesmo tempo, e por exemplo esses processos estão consumindo um objeto seu, é muito importante que você se preocupe em dar um lock naquele objeto no momento que você está consumindo aquela informação ou principalmente alterando, para garantir que nenhum outro processo altere aquela informação naquele momento. Então esse é um dos principais pontos que você tem que se preocupar. No .NET a gente tem como dar o lock num objeto, isso é muito fácil também. Eu tenho também classes específicas que a gente chama de thread safe, que vai permitir trabalhar com aqueles objetos com segurança, ou seja, quando você está alterando, vai garantir que aquele outro processo não vai interferir. Então isso são problemas novos que você vai ter quando você trabalha com concorrência, mas eu já estou avisando que também existe o controle para que você possa garantir isso. Então esse modelo de trabalho nesse cliente nosso, que tem uma plataforma legada, antiga, né, que precisa expor serviços dessa plataforma antiga, ela não tem essa capacidade de se expor com multiprocessamento, foi uma solução fantástica para o cliente, né? Porque ele estava perdendo dinheiro, porque ele dependia dessas requisições para fazer o faturamento dele. E quando a gente abriu essa capacidade através de uma camada de aplicação que nós criamos para receber diversas requisições simultâneas, né? E controlar todo esse processo, até a execução processual do sistema legado dele, ele conseguiu com o sistema legado, através de uma camada de .NET e uma camada de serviços de aplicação usando a API que a gente implementou usando serviços REST, a gente conseguiu então dar para esse cliente uma sobrevida para a plataforma legada, para que ele pudesse então ter tempo de construir um novo ambiente para atender esse novo modelo de mercado com grande volume de consultas simultâneas. Então o .NET está aí para ajudar você. Eu espero que você aprofunde os conhecimentos no desenvolvimento multithread, é muito importante para você como desenvolvedor, que você avance também os conhecimentos sobre desenvolvimento e os conceitos de paralelismo que nós temos dentro do .NET para você, tá? Então use os recursos computacionais que estão dentro da plataforma para que você possa então criar uma aplicação que essa aplicação consuma esses recursos e distribua o processamento por todos os seus processadores. E como eu falei para vocês no início, seja uma aplicação Windows, seja web, seja serviço, seja qual for, o uso de multithread na aplicação vai dar uma nova experiência, uma nova performance na sua aplicação. E isso a um custo muito baixo de implementação. No .NET você consegue implementar recursos maravilhosos sem se preocupar. Qual é a ideia? A ideia é que a plataforma .NET cuide disso para você, tá? Então esse é um ponto muito importante que você tem que entender. Quando você está desenvolvendo com o .NET, ele cuida para você de toda essa infraestrutura. É importante você saber que existe aquele recurso, né? Para quando você precisar, você vai lá e faz aquela implementação. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês nesse momento. Lembra de curtir o vídeo, tá? E se tiver alguma oportunidade de conversar na sua empresa sobre modernização de aplicação, a adoção de Visual Studio e principalmente toda a parte de estratégia em desenvolvimento, lembre de entrar em contato conosco na 2PC, então é www.2pc.com.br e alguém do nosso time vai entrar em contato com vocês, vamos agendar uma conversa e discutir a melhor forma de usar o .NET no seu projeto. Forte abraço, até a próxima e multithread para vocês!